Olá. Olá, Oi. Oi, Cris. boa noite. Oi, tudo bom? Tudo como é? Oi, Bia, tudo Oi, jóia? tudo bem? E, A gente já está ao vivo pro pessoal. e que tem que trocar aí Isso, você a tem que virar a câmera. câmera. Pronto, Pronto? Ah, Eu dei um encaixezinho aqui, eu não sei como é que vai ficar, gente. ficou ótimo, tá ótimo. A É, gente tipo, inicia agora às 8, então a gente vai dar um tempinho pro pessoal entrar. tranquilo. uhum. A luz tá boa? Cris, eu não consigo vê-la. Não tá conseguindo me ver? Não, a Cris aparece só para ti, Bia. É, Aparece ela não Porque eu tô aparece vendo para mim. duas para a mim. É, eu Rick. não estou te vendo na minha câmera, não aparece a Bia, a Cris, eu só vejo a Bia. Ué, eu tô vendo vocês três. Eu também, tá tudo certinho por aqui. Então, o que é que está faltando na minha? Pessoal, para você está aparecendo aos três? Pra mim Pra... aparece as três. Pra você aparece só duas ou eu apareço no escuro? Eu não estou te vendo, Cris. Eu só vejo a Bia. Estou te convidando. Mas você só vê dois quadradinhos? Isso. Ué, Só estou vendo a Bia. Não consigo ver a Cris. Tá, eu vou tentar te convidar de novo, Tá. tá? coisas da tecnologia. Pois é. Eu saio então, Bia. Pode sair. Eu te convido de novo. Pronto. Deixa eu ver se eu melhoro essa luz aqui. Não sei se melhorou a luz. Deixa eu tentar chamar a Rick, que eu não tô conseguindo. Só um minutinho. Pronto. Agora eu Voltei. acho. Agora sim. Cris, estou te vendo. Oi! Eu já tinha visto você. Saudade de tu. Tudo bem, querida? Sou bem obrigada. E você? Tô na correria. É, Nós todos, né? é verdade. De Já tédio a gente não morre. Então, gente, acabou que já deu as 8 horas, né? A gente já pode começar. E antes de começar, eu queria falar do nosso tema, que é ESG na prática, como integrar sustentabilidade em projetos. Antes de começar a apresentar vocês, eu queria falar também um pouquinho sobre o PMI, né? Quem conseguir acessar ou tiver algum interesse, o site do pmi.org.br, quem quiser conhecer nossos projetos, não só o NextGen, que é esse projeto que a gente está fazendo hoje, né? Para quem está iniciando nessa carreira ou fazendo transição de carreira, mas também a gente tem outros projetos, lá tem todas as informações. Quem quiser se filiar o nosso capítulo também. Lá vocês conseguem dar uma olhadinha. E agora apresentando as meninas, hoje o time tá ótimo, de peso.
apresentar a Rick, né? Rick Barbosa, que é graduanda em Engenharia Ambiental Sanitária. Tem MBA em Gestão de Qualidade e Meio Ambiente e é especialista em sustentabilidade, gestão de resíduos sólidos e projetos ambientais. Se tiver faltando alguma coisa, você me avisa, tá, Rick? Se quiser acrescentar. E também a Cristina, também Barbosa, que é arquiteta, doutora em administração, especialista em sustentabilidade TI, certificada como PMP e em GRI. Acrescentar mais alguma coisa, Cris? Não, só a questão que a gente atua, né, especificamente em gestão estratégica de sustentabilidade na empresa. A gente desenvolveu um modelo e uma plataforma digital que implementa esse modelo de gestão estratégica de sustentabilidade, e que eu trabalho no grupo de sustentabilidade do PMI, que é o Sustainability Outreach Committee, lá no Global. E é muito prazer estar aqui falando com vocês, conversando sobre esse assunto que me é tão caro. Prazer é todo nosso. Então, né, vamos começar já com a primeira pergunta. Né, Cris, você pode responder primeiro. A gente quer saber o que é ESG na prática. Não é de comer nem de passar no cabelo. Às vezes as pessoas ficam perdidas. Aprendi isso com a minha ex-sócia, que sempre falava isso quando as coisas ficavam meio confusas. ESG é uma sigla que quer dizer, o E quer dizer environment, que quer dizer meio ambiente em inglês, né? S de social, que é social, tem a ver com as pessoas, e o G de governance, que tem a ver com a governança. Então, nada mais é do que você ter um desenvolvimento sustentável baseado em não causar nenhum dano ao meio ambiente, se possível. Nenhum é meio forte, mas se possível, né? O menor possível. Nem as pessoas, não prejudicar as pessoas, garantindo que a gente vai ter desenvolvimento o mais longo possível, né? E o G também com uma preocupação de ter processos de governança que garantam isso, que ajudem a organização a ter esse tipo de atuação. Rick, você quer acrescentar alguma coisa? É isso que a Cris falou, né? Quando a gente fala de ESG, a gente está falando na prática quando a gente fala de meio ambiente, de cuidar, né? Às vezes as pessoas põem muito assim esse conceito de que falou de meio ambiente, matas, né? E não é só, é muito mais do que isso. Então a gente, de certa forma, quando você pensa, a gente fala também em minimizar, né, Cris? Vamos dizer, em minimizar a questão dos impactos ambientais, né? Essa questão de quando fala do social, essa preocupação com o teu entorno, principalmente quando a gente trata de projetos de grandes impactos, né? E a gente sempre fica muito focado ali onde o projeto está sendo desenvolvido, onde está sendo construído, e esquece do entorno, de toda a logística para que aquele projeto seja desenvolvido. E quando a gente fala de governança, é a questão da transparência, né? A questão da ética no desenvolvimento desse projeto. E aí a gente já puxa para a próxima. Como equilibrar a sustentabilidade com metas de negócio e resultados financeiros nos projetos? Olha, essa aí é a pergunta de $1 milhão. Ontem estive num fórum de sustentabilidade e que fizeram uma pesquisa feita pela Câmara de Comércio Brasil Estados Unidos, e com várias empresas de grande e médio porte. E ficou muito claro assim, a preocupação de todo mundo, de todos os empresários com sustentabilidade e, consequentemente, para os gerentes de projetos, como a sustentabilidade tem que estar inserida na estratégia e como pode gerar resultados financeiros. Eu diria o seguinte: primeiro, que sustentabilidade, o dia que tiver no sangue, não vai precisar mais dessa preocupação. Mas hoje, nós ainda não entendemos muito bem, de uma forma geral, como é que a sustentabilidade pode trazer benefícios. Então,
quem faz o planejamento estratégico não entende a importância disso estar lá. Então, a Rick usou aí alguns exemplos ambientais e sociais. Então, vamos supor, se eu sou uma empresa que vende bebidas, por exemplo, meu insumo principal é água. Então, eu vou precisar de água. Se a água subir muito de preço, ficar escassa e subir muito de preço, eu vou ter um produto mais caro e isso pode prejudicar o meu negócio. Ora, então, como é que os gerentes de projetos podem ajudar nisso? Podem ajudar cuidando de água em seus projetos. Como é que a organização pode ajudar? Tendo meta estratégica para cuidar de água, tratar água ou reduzir o consumo de água, para que os gerentes de projetos façam projetos para isso, considerando essa estratégia. Como é que eu posso saber que isso gerou um resultado financeiro? Eu posso saber se eu contabilizar o custo da água antes desse projeto e depois. Se o meu projeto trata a água, usa a água tratada, com certeza a minha água utilizada vai ficar mais barata. Isso vai reduzir custo e vai aumentar o lucro da minha empresa, gerando assim um resultado financeiro. Então, é mais ou menos assim, mas precisa de conhecimento, precisa entender, né, como fazer isso. Eu penso que é dar os primeiros passos, né? Às vezes as pessoas acham que é algo tão difícil, então a gente tem que deixar de ter um conceito abstrato, né? E ele tornar um eixo central dessas ações, porque ele vai gerar impactos positivos, inovação e resultados que duradouros. Isso às vezes não são conceitos, não são ideias que são levadas, né, dada a devida importância, né? E por isso que as pessoas, às vezes, eu falo sempre assim, eu queria muito que todo gerente de projeto fizesse um curso, mesmo que um mini curso na área de sustentabilidade, para eles terem ideia. E aí a Cris traz algo que é muito importante, que é a partir desse planejamento estratégico, você já integrar, né, esses conceitos é fundamental, porque aí você começa a ver a relevância e a importância dele em todo o desenvolvimento, nessa estruturação e desenvolvimento desse projeto. Ela trouxe um ponto que foi em relação à água, né? Mas a gente também pode trazer questões referentes à minimização de resíduos, né? A reutilização, de que forma esses resíduos estão sendo utilizados, de que forma eu posso minimizar esses resíduos. A questão também de energia, que hoje está muito forte aí a questão da transição energética, então a gente vê que são extremamente importantes, e aí alguém põe assim, mas o custo é alto, algumas ações para serem implantadas, ela requer um custo considerável, mas se você for ver isso a longo prazo, o que ele te traz de benefícios e retornos, então vale a pena realmente você fazer isso. Então, quando você falar para mim, a questão de metas de negócios, de que forma a gente trazer essa questão a partir do planejamento estratégico da empresa e pensar, né, deixar de ser um custo extra e fazer parte de um modelo, né, que gera valor. Isso é que eu acho que é importantíssimo. Exatamente. Gente, só uma pausa aqui nas perguntas, que a gente está acompanhando, né, o chat. Vocês podem comentar, a gente vai falando aqui na live, podem fazer perguntas também. Ó, a Sara Branco falou, 2 mulheres maravilhosas, talentosas e super experientes, sou fã. Obrigada, Sara, pelo comentário. O Victor, tema extremamente relevante, parabéns ao PMI-PE. Muito obrigada pelo comentário, espero que vocês gostem da live. O Pedro, excelente tema para a área. Pouco se fala de efluentes e consumo de água. Ainda tem pessoas muito presas ainda em água apenas para a gestão de indicadores. Essa é uma questão, foi o Pedro, né, que falou. Essa é uma questão importante. Tem muita gente muito preocupada com indicadores sem ter uma preocupação com a gestão dos processos, dos projetos que geram informação para esses indicadores. De onde vem o resultado desses indicadores? Qual é a rastreabilidade desses indicadores, a confiabilidade? E aí o gerente de projeto tem um papel fundamental, porque uma boa parte desses resultados vem dos projetos, ou pelo menos de operações
em que esses resultados foram desenhados durante os projetos. Então, isso que a Rick falou, dos gerentes de projetos conhecerem sustentabilidade, eu digo que é uma oportunidade assim, maravilhosa, porque o gerente do projeto tem um poder enorme de escolher alternativas que vão gerar melhores indicadores. Então, não é só olhar para o indicador, mas olhar para o caminho todo que foi feito para chegar no resultado desse indicador, né? É, eu concordo. Eu estou vendo aqui uma pergunta do Aldo. Aí eu não tenho nada a acrescentar, isso mesmo que a Cris falou, que o Aldo está falando de uma forma mais simples, assim, o Aldo está perguntando assim, quais os benefícios que as empresas conseguem adotando sustentabilidade na sua estrutura. Então, se a gente trazer para a área de ESG a transparência, né? Você trazer o tríplice, o pilar da sustentabilidade, você melhora a reputação da empresa, você aumenta a lealdade, né, dos teus clientes e o valor da tua marca. Hoje, algo que está sendo muito legal e que a gente vê que está sendo, eu não sei se o Cris vai concordar comigo, mas a gente está vendo uma sociedade mais consciente, uma sociedade mais exigente, né, e com mais cuidado naquilo que ela vai consumir, né, se questionar realmente como foi produzido, de onde veio. Então, isso é muito bom, porque isso começa a haver mudanças, né, de comportamento, as empresas começam a tomar essa consciência. Eu só acho que a gente ainda está indo um pouco lento, a gente podia melhorar mais esse sentido. Então, assim, para que a gente possa mudar mais ainda e melhorar esses conceitos, e isso para a empresa é importante, que as empresas que realmente, já, de fato, elas adotam essas práticas, elas são referências no mercado. Não vou estar aqui fazendo propaganda de nenhuma, mas a gente tem grandes empresas que adotam práticas de sustentabilidade e hoje elas são extremamente estruturadas, têm um nome extremamente sedimentado, né? São fortes, porque ela traz benefício a longo prazo e elas conseguem comprovar isso. Não só empresas, mas bancos, locadoras de carros também, que fazem, que traz para sua, né, para sua empresa práticas sustentáveis, né, a implantação da ESG como diferencial. E que falou coisas assim super importantes em relação a benefícios. Concordo plenamente com você. Vou acrescentar mais umas aqui, poucas, porque são tantos benefícios que a gente não tem nem tempo de falar sobre eles. Mas assim, olha, já existe crédito mais barato para a empresa que é sustentável. Então, empresa que toma crédito no mercado, já existem linhas de crédito com juros mais baixos para empresas que têm incentivos esse resultado. fiscais. Incentivos fiscais, exatamente. Você tem, por exemplo, empresas grandes que só contratam fornecedores que já estão também cuidando da sua sustentabilidade. Podem não estar no nível de maturidade muito alto ainda, mas que estão já cuidando da sua cadeia de fornecimento, já cuidando dos seus processos internos, né? E aí a gente também não vou dar nomes, mas tem aquelas empresas que às vezes perdem, você falou de reputação, perdem reputação em função de alguma coisa que um fornecedor dela faz. Né? A gente tem alguns casos aí de trabalho escravo, de uso de insumos inadequadamente, e já tem legislações para aquelas empresas também que exportam para a União Europeia, por exemplo, que tem que seguir as legislações de lá. Então, muitas vezes você vê, por exemplo, o mercado de proteína, né, bovina e suína, não pode mais, já tem lei exigindo que esses produtos venham de áreas não desmatadas. Então, os grandes produtores já estão ajudando seus pequenos produtores, que são fornecedores, a também não trabalhar mais com áreas desmatadas, a modificar a sua forma de trabalhar. Então, tem vários benefícios aí, e tudo isso tem a ver com as alternativas que os gerentes de projetos escolhem, né? Que é muito importante. E uma última coisa que eu queria falar, que é o seguinte, você falou que está muito devagar, está devagar nas gerações que não vão viver muito tempo neste planeta.
Porque para esse grupo mais jovem que vai pegar um Mad Max aí pela frente, se nada for feito, Correto. né? Essa geração já está muito preocupada com esse assunto. É. E outra coisa, essa geração está herdando os dinheiros, as grandes fortunas. Então, essa geração não quer mais também investir em qualquer projeto. Então, tem todo um ecossistema aí importante, além dos eventos extremos que a gente está vivendo, né? Isso é verdade. Então, para complementar o que o Aldo perguntou, eu posso falar o seguinte, Aldo. Uma sustentabilidade bem integrada, ela não é um obstáculo, tenha certeza disso. É um impulsionador da inovação, viu? Eficiência e vantagem competitiva para qualquer empresa. Tenha certeza disso. Perfeito. É isso mesmo. A gente tem aqui o comentário da Andressa. Inovação, tecnologia e sustentabilidade, tripé de sucesso. Parabéns pelo tema abordado de hoje. Andressa. Quer falar, Rick? Uma empresa que preza pela sua política de segurança e meio ambiente tende a crescer sempre à frente. Essa junção de inovação com sustentabilidade é muito interessante. Por quê? Porque todo mundo acha que inovação é ter assim, uma ideia mirabolante, uma coisa que nunca foi feita, que só os gênios têm um insight, assim, inventam alguma coisa que é muito diferente. Quando, na verdade, inovar significa resolver um problema de uma forma nova, alguma questão de uma forma nova. Isso é muito importante para gerente de projeto, né? Os gerentes de projetos são aqueles que lideram o processo de inovação dentro dos projetos quando as alternativas são escolhidas para o resultado, para gerar os resultados, as entregas, né, do projeto. Então, quando a gente fala de sustentabilidade, significa se a gente quer fazer de forma diferente, quer fazer com menos impacto ambiental, com menos impacto social, a gente precisa fazer de forma inovadora. Então, aí entra pesquisa e desenvolvimento, entra o engajamento de vários stakeholders que juntos podem construir soluções inovadoras e que vão trazer resultados menos nocivos para o meio ambiente e para a sociedade, né? Então, inovação sustentável. Eu acabei de entrar agora vou começar a liderar, isso foi anteontem, começar a liderar junto com uma outra pessoa, um comitê de inovação sustentável dentro do INEI, que é o Instituto de Inovação. Então, esse vai ser também um desafio muito legal, porque a gente estimular, fomentar essas novas soluções, né? E as empresas estão buscando muito isso, porque elas não estão conseguindo internamente resolver. Então, as startups estão aí desenvolvendo várias soluções e os gerentes de projetos têm muita oportunidade também. É verdade. A Priscila fez uma pergunta, mas para mim já passou aqui, mas ela falava sobre as questões de EPIs, falando sobre a questão do descarte de EPI. Descarte. É isso? Isso, ela está perguntando. Pode falar um pouco sobre descarte com responsabilidade dos EPIs nas empresas, porque são muitas trocas de EPI, né? A gente vem, né, com os decretos, legislações, então eu vou trazer um pouco para cá já. De 2009 para cá, a gente veio muito forte com a questão da corresponsabilidade, né? E também com a questão da prática da logística reversa também, que é muito forte também, e foi importantíssimo. Para mim foi importante, foi uma época e a gente estruturou cada vez mais isso. E aí, quando eu falo para ti, vamos falar primeiro de descarte. A corresponsabilidade, a expectativa de 2009 para cá, e a gente estava nessa expectativa que cada fabricante, ele trouxesse essa questão, não só, né? A gente traz só a questão da legislação de dar essa obrigatoriedade, mas também dos próprios fabricantes ter essa consciência, né? De receber esse material, de criar ecopontos, para receber esse material de volta, para que pudesse fazer um descarte correto.
porque a gente tem uma geração de resíduos muito grande. Hoje, a responsabilidade da destinação, no geral, ainda está muito nos municípios, né? Mas eu acho que a gente tem que centralizar mais nos fabricantes desses materiais, pelo menos como corresponsável, para dar esse direcionamento, para fazer essa captação e fazer uma destinação correta. Então, Priscila, um exemplo seria pneus, né? Pneus inservíveis, que a gente vê muito forte em 2009, a gente vê com aí uma resolução e a 416 que falasse sobre a questão da corresponsabilidade. Porque antes as coisas eram descartadas muito de forma aleatória. A gente não tinha preocupação quando a Cris falou, as empresas iam atrás de prestadores de serviços que já estejam aplicando a questão da sustentabilidade, fazendo um trabalho com responsabilidade. E aí quem contrata esses prestadores, verificar se realmente eles fazem isso. Porque às vezes não acontece, por isso que veio uma lei que colocava a questão da corresponsabilidade, ou seja, eu fazia o descarte daquele material. Porém, se fosse mapeado depois pelo poder público, que eu não havia feito um descarte corretamente, eu ia ser corresponsável por isso. E é correto. Porque a partir do momento, né, Cris, que eu estou gerando algum material e eu não estou com essa preocupação de que a pessoa para quem está coletando esse meu material, se ele está fazendo toda uma logística correta, então eu também tenho minha coparticipação em erro. Então, assim, a gente tem uma dificuldade, viu, Priscila? Eu não posso te falar assim na íntegra hoje como é que está a questão de descarte de EPI. A gente sabe que tem uma geração significativa, o EPI tem um tempo de vida útil, e às vezes as empresas têm uma preocupação significativa depois com esse material que é descartado na empresa, né? Então, para que eles possam ser descartados corretamente. Então, a gente ainda tem um problema nesse sentido. Mas tem empresas que têm essa preocupação de buscar, né, de acordo com aquele EPI, a contaminação que ele teve, aonde ele vai ser descartado, de que forma esse descarte, se essa empresa é licenciada, porque tudo isso a gente tem que considerar. Quando a gente traz muito forte sustentabilidade, a gente fala de ISG, a gente traz muito forte a questão da legislação que nós temos aí também, né? Temos decretos, temos NBRs, que precisam também ser respeitadas e às vezes não são. Perfeito. Você falou sobre uma questão que é muito sensível, que é exatamente a questão da legislação e da regulamentação, né? E aí você falou antes de incentivo fiscal, e eu vou falar em subsídio também. Então, é todo um conjunto de coisas que facilitam as empresas a cuidarem disso que é chamado de externalidade, né? Ou seja, eu gero um produto, que externalidade esse meu produto vai gerar, que é esse resíduo que, na medida do possível, que ele seja o mais reciclável possível. Agora, para ele ser reciclável, ele precisa também ter facilidade de destinação. Por exemplo, nós temos o vidro, que não é EPI, mas é um outro exemplo que ajuda a entender essa lógica. O vidro, ele é 100% reciclável, mas quando ele sai de um estado para passar para outro, ele paga imposto. Então, mesmo que seja para ele virar insumo numa fábrica de vidro, ser triturado e ser 100% reaproveitado, ele já tem um custo adicional quando com o frete, né? Quando ele circula. Então, ele paga imposto. Então, tem aí vários atores que precisam evoluir dentro desse sistema todo, além de tudo isso que a Rick falou, que é para viabilizar também a questão do descarte dessa logística, descarte, né? De se vai ser uma reutilização, se vai ser uma reciclagem, o que vai ser feito aí. Às vezes isso pode ser feito dentro da própria empresa, dependendo, ou Sim. ela pode destinar também para catadores, caso seja possível, quando não é material que é legislado, né, que é regulado por ser contaminado, etc., né? E aí, mais uma vez, a inovação sustentável que entra aí
no sentido de desenvolver materiais que possam ser mais facilmente recicláveis, né? Ontem também a gente teve uma ótima notícia que agora a embalagem Tetra Pak, sempre tem dificuldade de falar isso, Tetra Pak. A embalagem Tetra Pak, que é feita de polímero, plástico, que é feita de papel, papelão e de metal, agora ela pode ser reciclada totalmente, porque acabaram de descobrir uma técnica para reciclar o metal, para separar o metal do plástico e do papelão. Então, os 3 componentes agora podem ser recicláveis, mas eles precisam ser recolhidos, precisam ser destinados adequadamente para essa reciclagem. Então, entra aí vários atores que precisam, né, participar. Mas é muito interessante, porque está todo mundo meio se mexendo nesse sentido. Então, estamos em transição, né? A gente tem a pergunta do Victor, que se encaixa bem na próxima pergunta que eu já ia fazer para vocês. O Victor perguntou como aliar um portfólio de projetos à estratégia ESG da empresa. Quer ir, Rick? Quer que eu comece? Pode começar. Eu estava tossindo, gente, desculpa. Primeiro o seguinte, tem um facilitador ótimo. Se o PMO é sustentável, aí já fica muito mais fácil. Porque na própria metodologia do PMO já vai ter aí direcionamentos, né? Se você não tem um PMO sustentável, se o PMO ainda não entrou nesse caminho junto com a empresa e é o gerente de projetos que vai buscar isso, e se ele conhece sustentabilidade, porque ele precisa conhecer, ele precisa entender quais são os impactos ambientais, os sociais, os econômicos ou de governança, ele pode usar os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, como um guia, porque ali você tem todos os temas e tem as metas, 169, 17 temas e 169 metas que podem ajudar. Eu sempre recomendo os gerentes de projetos, procura como seu projeto pode contribuir para aqueles objetivos de desenvolvimento sustentável que são para os países, mas que serão atingidos a partir das organizações e das pessoas, especialmente das organizações públicas, privadas, ONGs, etc. Então, os gerentes de projeto, eles podem procurar ali, buscar como eles podem associar, por exemplo, uma entrega da EAP, da estrutura analítica do projeto, a algum ODS. Sim. Então, se eu vou olhar para a minha EAP, eu posso ter pontos dentro da minha EAP, entregas, que vão estar associadas a algum ODS, algum tema da sustentabilidade. Outro caminho, isso é planejamento. Na fase de planejamento, você já vai pensar nisso. Você vai pensar, por exemplo, na parte de qualidade, quais são os indicadores de qualidade que estão associados também a temas de sustentabilidade. Então, você pode gerar resultados nas entregas ou na forma de você desenvolver as entregas. Né? Então, dependendo do projeto, eu tenho um projeto de uma construção, se eu estou usando o entulho triturado como insumo da própria construção, eu estou fazendo ali um reaproveitamento e eu estou contribuindo para reduzir a minha quantidade de resíduo na obra, que normalmente é um volume muito alto. Então, se eu faço isso, eu tenho técnica para fazer isso, eu já estou contribuindo positivamente para o ODS 12, que é o tema de produção responsável, e gerando menos resíduo. E aí eu estou descartando menos, estou produzindo menos resíduo e, consequentemente, descartando menos. E, consequentemente, pagando menos por isso. Porque uma obra é um grande gerador e paga para descartar entulho. Então, esse é um exemplo também prático que pode ser utilizado por gerentes de projetos. Agora, é no planejamento, né? Que ele tem que pensar. Isso.
estabelecer os objetivos, né, de sustentabilidade desde o início do projeto. Então, Ah, no perfeito. planejamento, né, você já Exatamente. estabelece esses objetivos e aí você mapeia e você identifica, e como a Cris já falou lá no início, você às vezes não precisa fazer 100%, mas se cada um faz um pouco, né, o somatório disso vai ter um resultado significativo. Então, necessariamente, você pode minimizar, ela colocou aí. Então, assim, você vê os teus fornecedores, né, os produtos que estão sendo fornecidos, os impactos que eles estão ocasionando, de que forma pode minimizar, porque é uma cadeia de stakeholders. E aí você, como lá, você como o PMO, como, né, como a equipe de PMO, o gerente de PMO, você vai mapear todos esses stakeholders, de que forma eles podem contribuir para que esse projeto seja desenvolvido com objetivos sustentáveis, né? De forma que possa ter resultados, tanto na área, aí eu trago sempre de ambiental, social, a governança, a questão da transparência, essa comunicação com todo esse, né, todo esse pessoal que está envolvido. Então, isso é fundamental, desde o início. Se não tem, então, vou bater na mesma teclinha. Um cursozinho rápido para entender esse conceito, de que forma você pode implementá-lo e adotar práticas nos projetos. Ô, Rick, ainda vou dizer uma coisa aí. É facílimo fazer isso. Sim, As muito. pessoas acham que sustentabilidade é um bicho de sete cabeças. Não é. É facílimo. Agora, é isso que você está falando desde o início. Eu preciso conhecer o assunto. Então, eu digo que para gerente de projeto é uma tremenda oportunidade. Levar para organizar. Ah, mas a minha empresa não faz isso. Leva esse conhecimento. Você vai se destacar por isso e vai levar oportunidades de benefícios para a sua empresa a partir dos seus projetos. É. Acho que foi a Daniela Bia falou aí sobre a questão do social, né? Práticas sociais. Eu acho que ela falou alguma coisa assim. O que eu posso falar, Daniela, é que é importante e vai depender muito do projeto, do entorno, do local onde esse projeto está sendo desenvolvido, né? E aí eu posso trazer até uma experiência de uma época que eu trabalhei num parque eólico e a gente identificou na região, né, qual era a economia local daquele pessoal, mas que não havia um desenvolvimento, mas que era a identidade daquele local, era aquilo dali, de que forma a gente poderia contribuir. Então, foi capacitando esse pessoal, reorganizando, reestruturando eles e dando oportunidade, né, para que eles pudessem vir desenvolver o seu trabalho e pudessem gerar rendas. Porque eu acredito que é importante sempre você fazer esse mapeamento no entorno de que forma você pode contribuir, né? Seja como ela falou, às vezes é uma coisa simples que pode ser desenvolvida, capacitar o pessoal. Foi uma forma que nós encontramos de trazer valor social àquela comunidade e foi incrível, foi um projeto incrível de resultado significativo. Na época foi o case de sucesso da empresa. E essa questão que você levantou é muito importante, essa questão da comunidade, né? Às vezes é uma comunidade local que participa do projeto e às vezes não, né? Sim, Então, dependendo da comunidade, que pode ser, aquele exemplo que eu dei da proteína, serve também para empresas que vendem sucos, por exemplo. Esses sucos, eles usam frutas, essas frutas normalmente, a maior parte vem de produtores, de pequenos produtores, muitos produtores familiares, que têm dificuldade, às vezes, de conhecer boas técnicas. Então, quando a empresa investe nesses produtores, investe com educação, com capacitação, como você disse, isso aconteceu com esses produtores de proteína, né? Eu tive a oportunidade de ver isso acontecer há 3 anos atrás, uma preocupação muito grande das grandes empresas de formar essas pessoas. Quando elas estão capacitadas, elas aumentam a produção,
elas passam a ter uma produção melhor, mais qualidade, mais barata, né? Porque as técnicas são fáceis de serem implementadas. A gente tem a Embrapa, que tem técnicas Sim, maravilhosas, né? verdade. No caso de agricultura. E essas técnicas não são muito acessíveis se o pequeno produtor vai procurá-las sozinho, né? Então a empresa pode proporcionar esse tipo de coisa e isso vai beneficiá-la, porque ela vai ter um produto muito melhor, mais barato, mais seguro, com resultados muito melhores para ela também, né? Isso é verdade. E a Andressinha falou uma coisa aí, é tudo parte da comunicação, Andressinha, sensibilizar as pessoas. E é algo que quando você chega, às vezes é uma forma simples, né? Uma comunicação simples, e você mostrar para eles de que forma você pode ajudar, de que forma você pode contribuir para valorizar aquele produto, né? Identificar isso através de uma comunicação. Né, uma Uhum. comunicação que traz um resultado. E foi incrível. E aí a Dani fala que os benefícios de projetos para a comunidade, a gente precisa, sim, de mais projetos e que as empresas tenham essa consciência. Quando a gente está trabalhando projetos, né? Você tem projetos de grande porte que ele traz um impacto significativo. E não só considerar o entorno da empresa, mas também toda a logística para que esse projeto aconteça, ela também, eles são bem afetados. E às vezes as pessoas não consideram isso, entendeu? Então isso tudo tem que ser mapeado, né? Você faz todo esse mapeamento e de que forma você vai poder ajudar e contribuir para a melhoria social dessas comunidades. E é muito importante associar isso com criação de valor para a organização, Sim, né? Da mesma forma que o projeto tem que criar valor, a sustentabilidade do projeto também tem que contribuir para essa criação de valor para a organização, né? Senão a gente cai naquele, vamos dizer assim, né, naquele retrato que quem cuida do social só quer doação, é só não, filantropia, né? não, Ou não é então isso. quem cuida do ambiente é o ecochato, aquele que só quer plantar árvore, abraçar Isso, árvore. E não é correto. isso, né? Não, é muito mais. É muito Muito, mais, é. porque você gera valor e isso tá, para a empresa, às vezes você capacita, né? A gente tem aqui eu não sei se todo mundo, né? Aqui tem muita gente de Recife participando, mas na época mesmo que swap, né? Que foi o boom de swap aqui em Pernambuco, houve algumas instituições, né? Por parte até de algumas empresas locais, que capacitou o pessoal, né? Estruturaram lá escolas para que pudessem capacitar esse pessoal para utilizar essa mão de obra. Isso foi incrível, entendeu? Em vez de trazer essas mão de obra de fora, deu condições dessas pessoas aprenderem, né? Poder se desenvolver e ter uma profissão. Foi muito bom para muitas pessoas. Isso é muito bom. Então agrega valor à empresa, né? Agrega valor à empresa também. Com certeza. Então vamos para a próxima. Quais os maiores desafios que vocês já enfrentaram ao aplicar práticas sustentáveis em projetos? Negação. É, Mas negação muito baseada em falta de conhecimento disso tudo que a gente está falando aqui. Qual é o grande desafio, acho que, do gerente do projeto? É mostrar que sustentabilidade cria valor. Então, ele primeiro precisa entender como criar valor a partir da sustentabilidade. Então, se ele consegue fazer isso, e tem uma coisa muito parecida com a análise de stakeholders que a gente faz em projeto, não tem um processo dentro do gerenciamento de projetos que é analisar os stakeholders, as expectativas deles. A gente faz a mesma coisa com sustentabilidade. O que é valor para os stakeholders em relação à sustentabilidade? Então, a gente vai olhar para esses stakeholders e entender o que eles acham que o projeto, como eles acham que o projeto pode criar valor. Então, quando a gente consegue entender isso, a gente quebra as resistências. Mas isso está muito associado ao conhecimento.
Então, sustentabilidade, eu venho defendendo, vamos ver se agora eu consigo defender com mais afinco. O PMBOK, oitava edição, ele já vem com um pouco mais de sustentabilidade. Mas, Maravilha. Rick, Mas na minha é um visão, passo ainda a muito passo. pouco. Mas eu sei, mas é um passo, né? O bom que Sim, está vindo, sim. que antes a gente falava muito É, superficialmente, falava. E a gente está é, vendo é, do 7, já começou, agora ele está trazendo muito forte isso, esse conceito, a é, importância de projetos sustentáveis. Isso é muito bom, né? A gente é, vê que está caminhando, a coisa está cada vez mais essa preocupação, né? No é. sentido de E trazer a até está em sustentabilidade nos avaliação, então é projetos. bom todo mundo entrar lá e pedir mais. Vai lá, eu Sim, vou entrar, vou avaliar e vou pedir mais, né? é, Mas eu acho que é isso, né? Tem que haver uma visão de gestão de sustentabilidade dentro do projeto. Planejar o que de sustentabilidade vai ser feito, acompanhar e depois monitorar os resultados da sustentabilidade, tanto durante o projeto quanto após a finalização do projeto, na operação que for resultado desse projeto. Né? Então, isso é muito é, importante. eu acho que quando se fala de desafios, eu acho que essa comunicação, né? Essa você fazer as pessoas entenderem como é importante adotar práticas sustentáveis, como ela traz valor, né? Como ela traz. E aí é quase um TCC, né? De É, defesa da sua parte, de você argumentar e você mostrar e fazer, né, matematicamente que é viável, que traz resultado, né, e extremamente resultados a longo prazo, que a gente precisa disso, e esse eu acho que é o maior desafio. E quando a gente dividindo, né, sustentabilidade indo para cada uma das áreas, eu acho que a gente ainda tem uma dificuldade muito grande quando se trata da ambiental. Eu achei muito mais difícil, porque que a gente consegue. Eu achei mais fácil, quando eu trabalhei essa parte social, eu achei ela mais fácil de conseguir implantar, do projeto gerar valor, mas eu vi que na ambiental ainda houve muita falta de consciência, houve muita dificuldade na comunicação para que gerasse um resultado positivo, né? E elas são intrínsecas, você não consegue trabalhar elas individualmente, né? Individualmente. Não, eu vou um gerente de projeto que traz para si, eu vou começar a adotar práticas sustentáveis, mas aqui a minha preocupação vai ser o social. Não é assim que funciona. Você precisa desse, né? Você precisa dessa conexão de todas essas áreas, porque são a junção delas que vai trazer esses resultados, e não individualmente, né? Então, isso é fundamental. Então, eu acho que a comunicação, acho que é o maior desafio, é essa comunicação, se for pensar, né? Que a gente fala, defende, mostra, né? Prova, para que a gente possa realmente colocar, efetivamente, a gente começa a executar realmente. você falou um negócio que eu queria reforçar, porque é muito importante. Você falou matematicamente, né? Que é a forma também, a gente precisa tangibilizar esses resultados, Sim, né? A gente precisa realmente quantificar. Então, em indicadores de qualidade. E aí, colocar indicadores que possam ser quantificados, mensurados de forma processual, organizada, clara, para que as pessoas possam ver realmente o resultado. Mas também os projetos eles têm que respeitar os temas que são relevantes para aquela organização. Né? E aí você falou, estão muito ligados ambiental com social, e a materialidade, o que é importante para a organização, que ela já entendeu que são os seus maiores impactos, ajuda muito o gerente do projeto a se ancorar, vamos dizer assim, e a ter argumentos para defender determinadas práticas no seu projeto. Agora, quando ele está numa organização que ainda não fez um diagnóstico, não sabe exatamente, não quantificou quais são os seus impactos, aí ele tem um pouquinho mais de dificuldade, porque parece que é uma iniciativa dele somente, e não da sim. organização, né? Então, olha, a Andressa está falando,
tendo o apoio da alta administração, facilita bastante. É Torna-se um objetivo. fundamental. Exatamente, Andressa, exatamente isso. Se você tem na alta administração conhecimento sobre isso, você vai ter um sponsor muito mais forte que vai apoiar o resultado no projeto, né? É, isso é verdade. Vocês É podem importante. compartilhar. Eita, Não, desculpa, Rick. não pode falar, Bia, tranquila. Eu ia pular para a próxima pergunta, já puxando esse gancho, de que se vocês podem compartilhar algum projeto que a sustentabilidade ela fez diferença no resultado. Ó, eu vou falar, eu não vou citar, né? Eu acho que não vou citar nomes, mas eu conheço um projeto incrível, eu acompanho, é um projeto que ele impacta numa cidade de quase 90 mil habitantes. E assim, é incrível esse projeto. Então, quando eu falo para as pessoas até falam, ah, porque você fala porque você é pernambucana. Não, eu sou uma pessoa muito assim, o que é certo, o que não é, é. E é muito incrível, porque tipo, eles têm uma visão fantástica, eles têm essa preocupação economicamente, e cada vez mais a empresa está no mercado a nível internacional, a empresa sempre está ganhando prêmios e mais prêmios. E quando tu chega na cidade, o que eles falam para você quando eles estão numa palestra é tudo verdade, porque eu acompanhei de perto. É incrível o trabalho social que eles fazem, sabe? É incrível a preocupação com a parte educacional dentro da cidade, sabe? De cada vez mais que esses jovens tenham uma educação de qualidade. A preocupação de cada vez mais capacitar esses jovens profissionalmente, sabe? Para que eles possam, a própria empresa, absorver esses jovens. E eu acho isso incrível. A questão ambiental deles desenvolver tecnologias, né, cada vez de qualidade. Eu estou me policiando nas palavras para não dar tanto spoiler para a empresa. E aí eles têm a preocupação daqueles materiais que eles sabem que geram impacto, né, no meio ambiente. Então, de que forma eles podem minimizar, de fazer uma logística reversa na íntegra. É fantástico como eles fazem a logística reversa dos materiais dele. Então, assim, eles são incríveis. Eu acho uma empresa admirável nesse contexto. Eu trouxe um case mais próximo, tá, Cris? De mim. Você pode trazer outro, mas é porque eles fazem um trabalho significativo. E aí eu não estou falando um trabalho de uma empresa que está impactando numa ONG, entendeu? Mas uma empresa que impacta numa cidade de quase 90 mil habitantes. Então, não tenho mais o que falar sobre ela. Eles são incríveis no trabalho que eles desenvolvem. Não, tem empresas, tem projetos fantásticos, né? Eu vou para um outro caminho, vou dar um exemplo de uma coisa que aconteceu comigo, né? Eu fui chamada para fazer um relatório de sustentabilidade para uma empresa fora do Brasil. Vou dizer na África, não vou dizer também país, nem. Mas é uma empresa que ela foi exigida de apresentar um relatório de sustentabilidade. E a gestão de sustentabilidade era muito focada somente no que era exigido, né, no segmento dela. E aí a gente fez o relatório de sustentabilidade e descobriu que ela fazia muito mais coisa do que ela apresentava. Porque ela, naturalmente, ela já tinha um trabalho social também muito forte no país dela. Ela também capacitava, ela tinha uma preocupação muito grande com as comunidades, porque é um país que tem regiões muito pobres também, atua em regiões muito pobres, com muita carência de tudo. Então, ela desenvolveu energia solar para comunidades, ela começou para comunidades que não tinham energia, ela instalou escolas, ela treinou pessoas e, além disso, ela já fazia várias dessas coisas. Então, nós, além de fazer o relatório, nós fizemos também um diagnóstico informal e recomendamos a ela algumas coisas. E aí, esse ano, ela pediu para a gente o seguinte: olha, a gente quer aprender a fazer o relatório, você ensina para a gente? E aí,
Mas o mais importante não é ensinar. O mais importante é que ela resolveu fazer a gestão da sustentabilidade dela, porque ela identificou os benefícios, ela identificou que tem alguns segmentos da sociedade que não investem no tipo de negócio dela, então, e outros fazem diligenciamento dentro das empresas para saber se vão investir ou não. E ela, além disso, ela descobriu que ela tem uma floresta incrível dentro do ativo da organização, né, dentro do terreno, e ela descobriu que ela pode explorar essa floresta para gerar também bioprodutos ou uma economia mais sustentável para as comunidades que estão ali em torno, né, e melhorar a vida delas. Então ela está assim, ela tá descobrindo coisas e eu estou adorando assim participar dessas descobertas com Isso ela. É muito legal, né? E uma coisa que era para fazer um relatório, na verdade, está se transformando no que eu acredito que é todos dentro da empresa começarem a se envolver não somente com a estratégia sustentável, mas também com aumentar os resultados dos projetos e aumentar os tipos de projetos sustentáveis, né? E é uma modificação da empresa, da organização inteira. isso é É muito excelente. Gratificante, né? Eu imagino você ver o resultado, começar a gerar e essas descobertas, eu acho que são incríveis. Muito legal mesmo. Como é uma área, eu acho que é uma área profissional que a gente é mais aquele perfil apaixonados, né? Entrou um aqui que é dessa área também, que é o Felipe, né? A gente classifica como apaixonados, né? Diz assim, não, vocês quando falam parece que ficam meio... Parece que... Mas eu sou. É uma área apaixonante, né? É incrível. Então... eu quando descobri a sustentabilidade e consegui conectar com tudo que eu fazia, né, que tinha a ver com gerência de projetos, programas, portfólio, PMO, nossa, hoje eu fico perturbando todo mundo dizendo que PMO tem que ser, já perturbei vocês aí, né? PMO tem que ter uma pegada sustentável, porque tem que ajudar a empresa a alcançar esses objetivos. É verdade. E é fácil, não é difícil. Não, e independente do porte da empresa, entender se até né, a empreendedor, independente desse porte dessa empresa, você pode adotar práticas sustentáveis, sabe? Eu já naveguei assim, não só em empresas, mas também na área de turismo rural, que eu sou fascinada, produtos orgânicos, que as pessoas, né, empresas que produzem orgânicos. Então, tudo é questão de uma mudança de visão e uma consciência, às vezes um pouco, né? Se cada um fazer um pouco, no final a gente vai ter assim um imensurável resultado significativo para todos. Exatamente. E sem perder o que a gente já tem hoje, porque tem muita gente que acha que sustentabilidade é parar de usar ar-condicionado, andar só de ônibus, não ter conforto. E não tem nada a ver com isso. Isso aí é uma falácia, um engano de quem não existe. Conhece o assunto. Verdade. Pessoal, a gente tá chegando já ao final da nossa live, o que é uma pena porque o assunto tava tão bom. Tem tanta coisa para falar que se deixar a gente vai até... Mas assim, já que a gente está nos nossos 5 minutinhos restantes, vocês têm alguma consideração? Algo a falar? Vou usar a palavra, vou roubar da Rick. Vá. Estudem o assunto, conheçam o assunto. É um assunto fascinante. E outra, vai gerar muita oportunidade para vocês como gerentes de projetos. E quem sair na frente tem mais oportunidade ainda, porque tem muito pouco gerente do projeto conhecendo esse assunto. Então... É verdade. Pegando o gancho de uma pergunta que falava sobre as últimas tendências, o que a gente enxerga, né, em relação à sustentabilidade para os próximos anos, é que ela está deixando de ser algo opcional e se tornando estratégico e inevitável para as empresas. Então, assim, elas faz parte dos negócios e projetos. Então, é fundamental essa mudança de chave, essa consciência, né, para que as pessoas comecem a ver
como é importante e os resultados a longo prazo. Eu sempre vou falar sobre isso, longo prazo, né? Que você traz. Então, você investir, de você mapear, de você começar passo a passo, e aí depois você começa a identificar e você vai ver resultados fantásticos, os benefícios que traz para as empresas que adotam essas práticas. É isso. Exatamente. Então, gente, eu queria agradecer também a Cristina, né, e a Rick. Foi, assim, excepcional. A participação de vocês também, que comentaram, mandaram perguntas, curtiram a live. Foi muito boa também. Espero que a gente tenha conseguido fazer um apanhado geral, né? Porque é tanta coisa para falar, é tanto, né? Todos os assuntos que a gente pode encaixar e é tanto assunto para falar que acabou que não dá em uma hora. Mas eu adorei a live e agradeço a vocês. Só relembrando mais uma vez, né? Quem tiver interessado em procurar nossos projetos, no site do pmipe.org.br tá lá todos os projetos, o nosso que é o NextGen, né? E é isso. Muito obrigada a vocês. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Também. Muito obrigada pelo convite. Próximas lives. Beijo. Beijo para vocês todos. Obrigada. Tchauzinho. Tchau.